Boa noite a todos. Vamos primeiramente fazer uma primeira oração, né? Para a gente iniciar a tarefa, iniciar a palestra. Vamos então trazer os nossos pensamentos, o nosso coração aqui para esse ambiente, para que nós possamos absorver o máximo do aprendizado, o máximo das energias que o plano espiritual já preparou aqui nesse ambiente desde cedo para o nosso tratamento. E vamos também pedir aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, aos benfeitores espirituais, que nós possamos receber todas as energias de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade, e que possamos então guardar, né, fazer com que essa energia permaneça em nós durante toda a semana e aproveitar o máximo dos nossos tratamentos, e lembrando que desde o momento que entramos ali na porta, na recepção, corredor, sala de passe, palestra, na sala dos médicos, já estamos sendo tratados, certo? E que assim seja, graças a Deus. E aí, nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 20 do Evangelho, que tem como título Os Trabalhadores de Última Hora. E é um tema que a gente sempre ouve, a gente lê e sempre tem alguma dúvida com relação a isso, né? O que ele realmente quer dizer para nós ali? Quem são os trabalhadores de última hora? Enquanto vocês vão tomando passe, eu vou falando, vocês vão ouvindo, e qualquer coisa eu retorno, tá? Eu volto a falar novamente. E aí diz assim o primeiro capítulo do Evangelho: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem fazer nada, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer. E lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse-lhe aquele que tinha incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam, além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo:
Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus. Bom, e aí nós temos ali, essa é a lição do Evangelho, e nós temos a explicação dos Espíritos. E uma coisa interessante, quando a gente termina de ler ali o último parágrafo, Jesus disse, né, que os olhos, existe algum problema se os olhos dos outros não é bom, e ele pode fazer o que tem ali, né, de problema nesse julgamento. Então ele já coloca essa parte, porque os outros, os trabalhadores, ficaram julgando porque ele estaria pagando igual a quem veio primeiro ou alguém veio por último. Ele está colocando uma situação. E aí a gente vai entender esse tipo de situação. Vem ali as instruções dos Espíritos. O trabalhador de última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que deveria empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Boa noite. Tudo bem? Tudo. E hoje eu vos pergunto: sabem o que é humildade? Compreendem? Porque muitos se esquecem, não? Se colocam acima dos outros, esquecendo que todos nós somos aprendizes imperfeitos, né? E estamos aqui para transformar e evoluir. Mas nos colocamos acima dos outros como se fôssemos os maiores, né? E aquele que veio aqui para exemplificar se fez grande, sendo o menor. Se fez luz, mesmo muitos vendo a escuridão nele, né? E nosso Senhor Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. Então, quem não sabe o que é ser humilde, pense um pouquinho, lembre-se do que nosso Senhor Jesus nos deixou, nos mostrou, e aí então vamos começar a entender um pouco o que é humildade. Mas não adianta só entender, tem que ser. Então, sejam humildes, porque isto nos engrandece e nos coloca perto de nosso Pai que está lá, acima de nós. E que assim seja. E que reflitam. E que sejam humildes. Vamos lá, que estou esperando todo mundo. Eu já estou bravo, né? Ixi!
sempre leva bronca. Continuando. Bom, e aí ele fala, ele espera que, voltando, né? Ele fala o seguinte, que ele espera que aqueles que vieram de última hora para o trabalho, que não tenha sido por questões de preguiça ou por questões de desleixo ou de má vontade. Por quê? Porque como o irmão Giovanni falou, né? E nós precisamos ali ter a humildade e estar a serviço de Jesus. E aí, quando ele faz esse questionamento, o que é ser humilde, né? Teve um tempo lá atrás, eu acho que até fiz uma palestra desse tema aí, né? Vamos só esclarecer, né? Porque muitas vezes a gente acha que isso pelo senso comum, né? A gente acha que ser humilde é aquele que não tem recursos materiais, né? E não é isso, né? A gente acaba usando essa palavra de uma maneira que não é a correta. O ser humilde, a gente sabe na teoria, né? Na prática a gente precisa praticar. Ser humilde é aquela pessoa que ela tem a capacidade de reconhecer os erros, né? De falar, olha, realmente eu pisei na bola e eu vou ter que refazer aí meu caminho. De repente, desculpar o outro. Ah, Rosana, mas eu preciso falar? Não, deixa para lá, acabou. Se eu não tenho a chance de pedir desculpas e etc. Né? Então, isso é ser humilde, a gente reconhecer que precisamos de aprendizados, que precisamos melhorar sempre, que precisamos do apoio do outro, que precisamos ali, que não somos, estamos todos juntos e todos no mesmo barco, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Então, isso é ser humilde. E, de volta a repetir, né? Assumir em qualquer tipo de situação que a gente não fez o certo, que poderia ter feito melhor, né? Então, é essa questão que a gente precisa entender. Claro, penso que nenhum de nós aqui, porque não é o estágio nosso aqui da Terra, nenhum de nós ali, não, eu já pratico a humildade, ok, né? Não é bem assim. A gente, lógico, estamos melhorando, mas se a gente for estudar ali todas as nossas atitudes no dia a dia, porque é isso que forma a nossa vida, né? A nossa atitude no dia a dia, como que tá ali o meu termômetro de humildade? Como é que tá naquela situação, na outra, no meu, e mesmo assim, né, no nosso dia a dia corrido ali com as pessoas, como é que tá? Né? Claro que daí vocês vão falar, nossa, Rosana, mas tem as questões profissionais, né? Que tem momentos que a gente precisa ali se impor. E vou sempre aceitar alguma coisa? Não é isso, né? A gente, como o irmão Giovanni falou, Jesus, na simplicidade dele, ele se fez grande. Então, a gente precisa aprender isso também, né? Na nossa
simplicidade nas nossas ações, a gente precisa aprender a se colocar de uma maneira que eu não vou me sentir superior ao outro. E é um aprendizado, né? É um aprendizado aí para nós todos. E aí, voltando a essa questão do trabalho, lá do Evangelho, e aí a instrução dos Espíritos, ele continua falando, aquele que trabalha, né, ele tem direito ao salário, porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era o trabalhador, só o trabalho que lhe faltava. Vocês já ouviram aquela coisa assim? Olha, a gente precisa estar preparado que o trabalho aparece, né? Nós precisamos estar prontos que o trabalho vem. Agora, vamos colocar isso na nossa questão profissional, no nosso dia a dia. Às vezes aparece um trabalho que exige que você tenha alguma especialização. Você havia pensado de fazer a especialização e etc., mas aí você ficou lá, não deu, você deu prioridade para uma outra coisa, você pensou melhor e você não fez. E aí depois, de repente, esse trabalho apareceu. Você vai estar pronto para ter esse trabalho? Não. Então, percebem? Quer dizer, isso vale para tudo. E no nosso campo espiritual, na nossa evolução espiritual, né? De repente aparece ali o trabalho. Eu estou pronto. Hoje lá no Evangelho, lá dentro, a gente estava falando de curso, né? Então, eu e o Jair brincamos, porque eu falei, não, nos meus últimos 15 anos, o meu primeiro professor foi o Brás, depois foi o Jair, depois foi o Antônio, depois... E a gente brincando, eu falei, eu estou falando dos últimos 15, porque lá atrás eu já tinha feito curso num outro centro com a minha mãe, no outro. Então... Por isso que eu estou falando dos últimos 15, né? E daí o Jair brincando, você só fazia curso, lembra que eu falava que você tinha que trabalhar, né? Então, aí a gente brincando, é verdade, né? Só fazia curso, etc. Então, a gente começou a brincar sobre isso, né? Conversar assim, e daí falou, não, depois a gente parou e falou, não, agora você tem que trabalhar. Né? Então, no nosso caso e no curso que a gente estava falando, Aprendizes do Evangelho, curso mediúnico, palestrante e os outros, então assim, a gente precisa colocar em prática, né? Então, colocando em prática aquilo que estamos estudando, aí já é uma outra, quer dizer, a gente já está tentando, né? Estamos ali estando preparado para o trabalho aparece e a gente vai aprendendo, né? Ninguém nasce pronto, então a gente vai aprendendo, né? Então, a primeira palestra lá que eu fui dar, meu Deus do céu, né? Eu tremia que nem uma vara verde, ainda treme, ainda a gente fica sem jeito, ainda se perde. Todo mundo, é normal, né? A mesma coisa com os outros trabalhos, quer dizer, isso vale para tudo, né? Se a gente faz um curso de programação, um curso, sei lá, de designer, de moda, do que for, né? Qualquer coisa que depois você vai colocar em prática é diferente, né? Aí você vai exercitar aquilo. Então, vale também ali para o trabalho com os nossos semelhantes. E aí, continuando.
Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo, quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Qual é o salário do obreiro? Qual é o salário do obreiro? Ou seja, aquele que está se dedicando às lições de Jesus, ou pelo menos tentando. Qual é? Na verdade, é aquela evolução, é o aprendizado, é o exercício da humildade, é o exercício do perdão, é o exercício do amor incondicional, né? Porque o amor de relacionamento é uma coisa. O amor incondicional é o amor por tudo, é o amor por qualquer ser vivo, é o amor pelo seu trabalho, é o amor pelo próximo, mesmo que você não o conheça, pelo ser humano de uma forma geral, né? E pelo ser vivo, vamos dizer assim, de uma forma geral. Então, isso é o amor incondicional, né? Então, este ser obreiro ali, né, o trabalhador de Jesus, é isso. Então, é esse o salário. E aí, lógico, é o que? É a tua maturidade espiritual, é a sua evolução, é o seu enxergar diferente, às vezes, as situações pelas quais a gente passa. Então, quando a gente começa ali, vamos focar no espiritismo, né? Mas pode ser outra religião qualquer. Seguir ali, né, o espiritismo, por exemplo, pode ser que durante um X tempo você continue enxergando as situações de uma maneira, da mesma forma como você sempre enxergou. Porém, quando você começa a internalizar aquilo e entender e ter um significado naquilo que você está lendo, naquilo que você começou a trabalhar, aí você vai entender diferente as situações. E aí você vai treinar, porque é um treino, né? É um exercício de como que você vai encarar determinada situação. Então, isso é importante. Esse é o salário que a gente tem, é a recompensa. Vamos entender o salário como recompensa, né? De ter aí essa maturidade espiritual, por exemplo, né? Tentar adquirir ali. Ai, não é fácil, não mesmo. Porque tem hora que a gente escorrega na casca da banana, né? E aí a gente tem que ter a humildade de falar: nossa, eu pisei na casca da banana bonito e fiz errado, e voltar e fazer de novo, né? Aí tem essa diferença, e daí já gera um aprendizado. Bom, e aí quando você fala assim, ele coloca a preguiça aqui, né? Eu colocaria a preguiça como aquela coisa, ai, deixa a vida me levar, que eu não quero saber de nada, e tudo bem, né? Só que a coisa vai apertando, né? E aí no espiritismo a gente tem, vocês já cansaram de ouvir isso, ou a gente vem pela dor ou pelo amor. E aí pela dor é quando o negócio apertou mesmo e não vai ter jeito, né? E pelo amor? Pelo amor eu tô de boa e tal, mas eu quero estudar, eu quero fazer, eu vou trabalhar, vou me aperfeiçoar, vou tentar e etc.
Ah, mas aí você não vai ter problema? Muito pelo contrário, né? Problema todo mundo tem, as questões todo mundo tem. E aí, continuando. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo, tornar-me até o fim do dia, que eu faça um pouco bem, pouco da minha tarefa, e dar-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Então vejam, a gente tem um tempo, né, para fazer, para se dedicar, para falar: olha, eu tô aqui, eu quero entender, eu quero trabalhar, eu quero pertencer ali às coisas de Jesus. Eu tenho 1 hora por semana, não tem problema, né? Então, eu tô aí, eu tô fazendo. Agora, aquele coloca, e aquele lançou, né, todas aquelas coisas não boas, né? E foi levando a vida. Sem julgamentos, a gente tem assim de gente, desse jeito, né? E aí na última hora ele vai ali estar junto com aquele que está ali desde sempre, tentando, fazendo alguma coisa, acertando, errando, mas ele está ali tentando fazer? Não, ele vai dizer: olha, vai lá, aprende de novo, você esqueceu um monte de coisa. E aí quando a gente fala nesse vai lá, aprende de novo, você esqueceu, a gente está falando do quê? Também da reencarnação. Porque existem pessoas, e eu tenho certeza que cada um de nós conhece pelo menos um, que está deixando a vida ali passar e nem aí. Ou seja, está desperdiçando a encarnação, né? Então, é uma coisa ali que a gente precisa pensar, porque a gente tem que fazer valer o nosso tempo. Fazer valer o nosso tempo, né? E aqueles que não estão fazendo valer o tempo, eles vão ter outra chance? Eles vão. Mas eles vão ter que passar por uma reciclagem. Eles vão ter que pensar muito bem sobre algumas questões. E provavelmente eles estarão em outro planeta. Porque o tempo agora, o tempo já foi. Dizem os espíritos que essa é a nossa última chance. Nossa, Rosana, mas é a última chance dessa encarnação? Não, desse período, né? Então, é a chance que a gente tem para aprender, que a gente tem para se dedicar. Né? Por que vocês acham, vamos raciocinar um pouquinho,
Por que vocês acham que nessa época a gente tem todas as coisas do espírito, assim, ao nosso dispor para qualquer informação? Informação não falta. Cursos online não faltam. Cursos nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos não faltam. Sábado, domingo, à noite, de manhã, né? Livros disponíveis em todos os lugares. Então, quer dizer, o que falta? Né? Então, falta ali as pessoas acordarem para a vida. Né? Quando eu falo as pessoas, eu me incluo, outros se incluem também. Né? Todos nós. Ter a consciência, né, de que o tempo está passando. O tempo está passando. E a gente tem que aproveitar isso. Né? E aí, lógico, essa pessoa passa pela reciclagem, ela vai aprender, vai ter um aprendizado, a gente não sabe que tipo de vida vai ter, para que ela possa exercitar ali a humildade, o perdão, a dedicação e tudo mais, para depois ela aceitar ali o trabalho, né? Aí continua. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. E quem falou isso foi Constantino, que é um espírito protetor. Então vejam, o que ele está falando? Que os bons espíritas, ali ele está falando, bons espíritas, vocês são os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque a gente está tendo consciência do que a gente precisa fazer. Porque a gente está lá. A gente está lá, não, a gente está aqui, né? Batalhando, tentando, lendo. Vocês também se instruindo, buscando, né? Então, somos todos. E a gente não pode deixar ali a peteca cair. Né? A gente tem que seguir em frente. Certo? E aí, ele coloca aqui, né? A gente tem que empregar a nossa hora a hora. Com coisas boas. Com coisas, os espíritos falam, né? Deus não nos criou para sermos tristes. Precisamos ser alegres, apesar de, né? Apesar de cada problema que um ou outro passa, apesar de, às vezes, a saúde da gente, a saúde física não tá lá essas coisas, apesar de os aborrecimentos que a gente tem no dia a dia, mas a gente precisa ter essa força, aprender para que possamos
ser alegres, pelo menos. E aí, lógico, isso atrai outras energias, atrai outras coisas, atrai coisas boas. E de repente, aquilo que a gente achava que não ia rolar, de repente deu certo. E é isso, né? E aí depois tem uma outra instrução de um outro espírito. E ele fala o seguinte: Jesus gostava da simplicidade, dos símbolos. Em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Se vocês forem olhar a história do mundo, né? A gente tem aquelas pessoas marcadas e que se destacaram. Foi por acaso? Não. Então a gente tem os filósofos, a gente tem Sócrates, Platão, que eles eram pessoas que já falavam da espiritualidade, mas não era esse nome. Eles já eram inspirados, né? Eles já falavam de uma vida no espaço, de algo. Se vocês forem procurar para ler, vocês vão ver, né? Moisés, quando ele fala ali dos 10 mandamentos, ele foi inspirado pelo plano espiritual para que ele colocasse ali aqueles mandamentos. Ah, mas por quê, Rosana? Porque naquela época, aquela sociedade precisava daquilo. Né? Não dava para ser bonzinho. Não tinha que ser daquele jeito. Então, vejam, aquilo foi caminhando. Aí depois veio Jesus, aí ele já mudou a linguagem. Por quê? Porque aquela sociedade da época precisava daquela linguagem. Então, Jesus foi na simplicidade, falou por parábolas, foi ensinando, por exemplo, com todos os exemplos dele. Os apóstolos, eles eram sim ali, eles foram preparados no plano espiritual para eles servirem, para eles estarem com Jesus. Porém, eles eram pessoas comuns ali da sociedade, né? Eram pessoas ali que estavam lá e resolveram seguir Jesus. Lógico, foram orientados, né? Mas eles estavam lá para aprender também. Tanto é que às vezes tinha um apóstolo que de repente não concordava com aquilo que Jesus falava, ou ele questionava, né? E depois disso tudo, vieram os espíritas, aí vem Kardec. Vem Kardec, que daí, lógico, era um professor, que ele foi começar, pelo que eu lembro, ele foi começar ali a estudar o espiritismo e etc., quando ele já tinha acho que 45, 50 anos. Não foi desde o começo. Desde o começo ele tinha a vida dele ali normal, mas ele era um estudioso. Então, como ele era um estudioso, o plano espiritual aproveitou Kardec para falar, não, é agora. Então, vamos lá. Então, ele foi em 3 ou 4 anos, ele só se dedicou àquilo. E aí ele fez o livro dos Espíritos, perguntando e tudo mais. Então, percebam, ele estava ali, voltando naquela questão do trabalho, né? Ele estava preparado ali para aquele trabalho.
pelo conhecimento, pela curiosidade, pelo aprendizado que ele já tinha ali, porque ele já estava sendo preparado para aquilo. Não é? E aí continua. Esses, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias, e receberão a mesma recompensa. Que digo eu, mais alta recompensa. Qual seria a mais alta recompensa? O nosso aprendizado, a nossa evolução, né? O nosso bem-estar, porque vamos pensar, somos eternos. Então, não tem jeito, a gente tem que começar de um jeito ou de outro. Então, ainda bem que estamos começando agora. Aliás, já devíamos ter começado. Né? Então, estamos ali. E a nossa recompensa, o nosso salário, né? É justamente essa nossa evolução espiritual. Aí, continuando. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. O homem deve herdar do homem, ou seja, a gente tem ali o Kardec que trouxe tudo ali para nós e nós estamos herdando dele. E assim por diante, cada um que for ali estudar, pesquisar, saber e falar, nós estamos herdando do outro. Quantos estudos a gente tem hoje em dia? A mais, além, já. Nós não temos agora o estudo da medicina, da espiritualidade na medicina? Olha só. Lá na USP, eles fazem os estudos e tratamentos, os médicos desenvolvendo e falando da eficácia do passe. Então, olha, se falássemos isso há 20 anos, lá atrás, a gente fala, imagina. Mas a espiritualidade já está na medicina dos homens, né? Então, existe essa evolução. Já está evoluindo mais e mais. Agora, não é só o que o Kardec fez todo aquele estudo e todas aquelas perguntas aos espíritos, eles foram respondendo. Agora, a gente também tem muito mais, além dele, lógico. Né? Aí ele continua. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. Então, vejam, a gente nem sabe se naquela época a gente já não fazia parte, né, daqueles estudos todos lá de Kardec. Provavelmente, porque a gente está aqui de novo, isso quer dizer que a gente tem uma afinidade, né, com o assunto, que a gente já vem estudando lá nas nossas outras vidas. Quem tem a mediunidade, então, efetiva e tudo mais, ela já vem
Você já veio com ela, né? Então, cada um ali com as suas habilidades. E aí ele continua: a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas de seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa ininterrupta, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais, o adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos da parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que religa todos os seres, presente, passado e ao futuro. Então, precisamos entender que estamos todos no caminho desde sempre, né? Então, estamos ali, vamos agora pensar em encarnação, reencarnação, o que a gente já fez lá atrás, o que a gente já contribuiu para o entendimento do Espiritismo, ou o que não contribuímos e agora estamos contribuindo. Qual que é o nosso papel? Qual é o nosso, de novo, vou falar, qual é o nosso salário, qual é o nosso mérito? Porque ele fala aqui do mérito, o nosso salário vai ser proporcional ao nosso mérito. Então, qual que é o nosso mérito? O que a gente já adquiriu? Né? Tudo vem para nós de acordo com as nossas obras, de acordo com o que a gente faz. E aí, quando eu falo que a gente faz, é no sentido de solidariedade, no sentido do desenvolvimento espiritual, né? A lição aqui... Depois ele vai se estendendo com relação à missão dos espíritas e tudo mais, mas aí eu não vou, eu queria mais era pegar essa questão mesmo dessa parte dos trabalhadores, né? E deixar essa mensagem aí para a gente repensar, né? E puxando novamente... a questão, quando o irmão Giovanni fala da humildade, deixar aqui só para a gente amarrar esse assunto, né? A gente só consegue evoluir e aprender se a gente realmente tem a humildade para entender onde que precisamos melhorar. Né? Onde que precisamos melhorar? Qual é o meu jeito, né? O meu aspecto ali do dia a dia, a minha forma de tratar as pessoas, onde que eu preciso melhorar? E aí, isso, quando a gente já começa a questionar isso, a gente já está ali praticando a humildade, porque a gente já está, espera um pouquinho, será que isso está certo? E aí já é um trabalho ali nosso. Então, precisamos sempre trazer isso à nossa mente. E não é só no centro espírita, né? Porque a gente costuma comentar nos bastidores, né?
quando eu falo, né, de prestar atenção nas nossas atitudes e tudo mais, a gente fala assim, né? É muito simples sermos risonhos, educados, generosos, pacientes, né? Quando estamos no centro espírita, quando estamos numa igreja, quando estamos em algum templo, aí é fácil, né? O complicado, o desafio, não vou nem dizer problema, eu vou dizer o desafio, é sermos dessa forma nos nossos locais de trabalho, né? Ali no trânsito, no transporte público, na nossa família, né? Aí sim é que é o teste, aí sim que é o nosso trabalho. E aí é que a gente vai ver se a gente consegue ter a recompensa, né? É isso, é no nosso dia a dia, tá? E eu vou encerrar esse assunto justamente com essa questão, com esse desafio, né? Como que estamos ali no nosso dia a dia, né? Nessas situações que eu acabei de falar, a gente está sendo ali coerente com os desígnios do Espiritismo, com os desígnios de Jesus? Vamos pensar, né? Não esquecendo que nós também somos responsáveis pela nossa vida e também responsáveis por, como que eu vou dizer? Precisamos também sermos espertos, né? E justos. Então, precisamos sempre ter o equilíbrio em todas as situações, né? E analisar todas as coisas, tá? E aí, com essa fala, eu encerro essa lição do Evangelho. E aí agora, eu vou pegar o Palavras de Vida Eterna, que também é um livro que a gente trabalha junto com o Evangelho, e ele traz ali mensagens de Emmanuel, que são mensagens ali para a gente também, para ajudar nesse nosso trabalho, né? Ali no nosso dia a dia. Eu vou abrir aleatoriamente e caiu numa questão, num capítulo chamado Êxito. E Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha como bateu mais ou menos com o que a gente está falando aqui, né? Porque aqui ele está falando do trabalho e com relação a se dedicar a Jesus. E aí, nessa lição, ele fala, olha, você tem que estar em mim e eu estou em você. Se a gente estiver ali, junto, as coisas vão acontecer, né? E aí, Emmanuel vai explicar. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Muitas vezes a gente perde tempo pensando no futuro, pensando se vai dar certo, pensando se teremos sucesso no que precisamos fazer. Só que a gente tem que ir fazendo, né? Tem que ir agindo, lógico, pedindo a proteção, pedindo o amparo, pedindo ali o encaminhamento,
mas a gente tem que agir também, né? Aí ele continua: sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Nossa, caiu direitinho ali a gente falando, né? Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse do ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Ou seja, a gente espera ficar tudo perfeito para a gente começar um trabalho. Ai, quando eu estiver financeiramente equilibrada. Quando eu tirar férias do meu trabalho. Quando eu me aposentar. Quando eu deixar de cuidar ali dos meus afazeres, né? Então, só que daí o tempo passa. Então, lembram da lição ali do Evangelho, quando a gente fala do tempo, como ele é importante? Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Aqui ele fala de Jesus, né? Quer dizer, aos olhos das pessoas, ele não triunfou, né? Do cidadão comum. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre as maiorais da sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Então, a gente já falou disso, né? Quer dizer, Jesus humilde, foi ali falando com as pessoas através dos seus exemplos e das suas lições. Muitos não conseguiam absorver aquilo, outros acreditaram e foram atrás, e a todo momento ele trazia ali as lições. E aí quem conseguia captar, que bom. Quem não conseguia, ali teve depois que ir atrás. E nós estamos aqui há 2025 anos e não captamos ainda, né? Não captamos ainda. Captamos, a gente entende, a gente fala, a gente repete, mas a gente consegue agir como? Não, né? Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Quer dizer, Jesus não estava numa situação confortável, né? Porque ele fala aqui antes, olha, as pessoas esperam a posse do ouro, esperam ter uma situação mais confortável, esperam ganhar prêmios, esperam um monte de coisa para fazer. Mas Jesus não esperou nada, não tinha nada favorável. E ele deixou sim aquela herança, ele deixou outras ideias, ele deixou o amor, o como se relacionar, né? E que foi transformando o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas fazer para ganhar. Então, a ideia é outra, né? Então, eu preciso trabalhar para ganhar. É essa a ideia. A colheita não precede a sementeira,
tanto quanto o teto não se antepõe à base. Então, lembram lá na lição do Evangelho que eu falei, qual que é o nosso salário? Ah, depende do merecimento. Então, para que eu possa ter merecimento, eu preciso oferecer, eu preciso fazer, eu preciso ter resultado. Aí sim eu vou ter ali o meu salário e aí sim eu vou ter o que ganhar. A gente está ali, a gente está tentando, né? A gente está lá plantando a semente. Estamos na semente, estamos plantando, cada um de nós. Depois, sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez, que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa educar, né, a nossa mente, porque por via ou outra nós estamos sempre pensando no futuro, né? Sempre pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Ai, então a gente bota, como falam, o carro na frente dos bois, né? E na verdade a gente precisa confiar, né? E sermos humildes e resignados para falar, olha, eu sei que as coisas vão acontecer no momento certo. E eu sei que vai ser assim, da maneira como for melhor para mim. Então, a gente precisa aprender isso. É a educação da mente e do nosso espírito. Não sermos ansiosos, né? Porque a ansiedade acaba atropelando. E essa é uma lição, quando o título, né? Fala êxito. O que é êxito? É sucesso. E a gente só vai conseguir o sucesso, o pagamento e tudo mais, se a gente conseguir direcionar ali essas nossas atitudes, esse nosso trabalho, esse nosso pensamento, essa nossa disciplina, né? E é esse o recado que essa lição aqui traz para nós, né? Essa nossa ação aí e essa nossa responsabilidade com o nosso trabalho, né? E aí eu também encerro essa lição. Que assim seja, graças a Deus.